Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu gostaria de comentar sobre esse caso que explodiu na imprensa novamente aí, que é o caso do treinador Cuca, né? Eu já vi diversas falas de comentaristas de futebol, opinião, né? E especificamente o que me despertou para fazer esse vídeo foi um pós-jogo na TNT, né? Onde ali estavam alguns jornalistas, tem o Vitor Sérgio Rodrigues, o Bruno Formiga e uma outra lá, e a mulher que eu esqueci o nome aqui, que essa mulher metia o pau no Cuca, né? O que acontece, gente? Estupro não tem nem discussão, tá? Se realmente houve estupro, o certo é o cara estar no chilindró, né? Não existe outro tipo no mínimo, né? Chilindró no mínimo, porque estupro, para mim, o correto é a pena capital, tá? Um estuprador, ele deve ser punido com pena capital, na minha opinião, tá? Tem alguns países, alguns direitos aí mais antigos que agiam dessa maneira, dessa forma. É um crime horrendo, horrível, né? E o que é que acontece? Mas qual que é o ponto? O ponto aqui que eu quero tratar, né, é como a imprensa vem tratando esse assunto, né? Claro, alguns jornalistas já fizeram aí, a maioria deles fizeram a meia-culpa, falando que eles deveriam ter procurado saber mais disso antes, e a cobrança que tem agora deveria ter tido antes e tal, mas que tem que olhar essa questão e enfim. Tá, posto isso, tudo bem, a gente dá esse desconto. Reconheceram que agora que estão vendo esse problema todo. Só que tem uma outra coisa, né, que me deixa extremamente estarrecido, que é o amadorismo, né, que existe no jornalismo atualmente. E eu não estou falando só de Brasil, não. Esse caso, ele tá refletindo mais porque é questão de futebol, é cultural brasileiro, então todos os brasileiros estão acompanhando. Mas ali fora também, por exemplo, igual a guerra da Ucrânia, é cada bagunça, cada notícia ruim, sabe? No começo da guerra da Ucrânia aparecia o vídeo de videogame, que era o Arma 3, e o pessoal colocando como se fosse um as, né, da aviação ucraniana, que tinham abatido trocentos aviões russos, e enfim, uma série de outras coisas. Mas voltando para o ponto de jornalismo, qual que é a falha? A falha é o seguinte, né? As informações elas estão vindo a conta-gotas, né? Sobre essa questão. O Cuca foi condenado. O Cuca foi condenado porque ele não respondeu o processo. A condenação dele é 1 ano e meio. Beleza, gente. Vamos lá. 1 ano e meio para um estuprador, vocês acham que é uma condenação minimamente justa? Né? E aí buscaram lá, disse que a advogada falou que não, que a mulher real, que a menina tinha reconhecido o Cuca. Aí vem o segundo ponto, né? Quantos anos que tinha o Cuca na época? Né? O que que aconteceu? Qual foi o contexto? E a coisa mais importante, né? Estão jogando pedra, né, no cidadão lá, no treinador Cuca, né? Sem de fato nenhum desses jornalistas ter apresentado pelo menos um vídeo, uma foto do processo em si, como foi lavrado esse processo, como foi essa condenação, o porquê foi, né? E aí, tem gente falando, não, que é inadmissível o Corinthians, é inadmissível os jogadores abraçar o Cuca, porque ele é um lixo de pessoa. E foi o caso, né, nesse pós-jogo aí que teve da Copa do Brasil do Corinthians, né, a repórter lá do TNT sentando o porrete, né? E assim, cara, ele falou já que vai voltar para a Suíça, vai tentar alguma gravação foi interrompida aqui? Peraí, acho que não, mas vamos lá. Falou que vai voltar para a Suíça, vai procurar saber, né? Vai procurar reabrir o caso e provar a inocência dele. E ele já avisou que vai processar quem andou falando tiriri tororó, né? Porque imputar crime a uma pessoa, chamar uma pessoa de criminosa, falar que ela cometeu um crime, também é crime se a pessoa não tiver cometido, tá? Então, isso é calúnia, né? Isso é calúnia. E dependendo do caso, mesmo que o cara for criminoso, pode cair até em difamação. Então, assim, esses jornalistas não apresentaram em nenhum momento provas cabais do que aconteceu, né? Eu não vi nenhuma análise, né, de processo,
que aconteceu na Suíça, de documento primário. Não vi, eu vi falas. Falar, todo mundo fala, gente. Entendeu? E assim, estão tratando o cara, a imprensa, né? Principalmente a imprensa que é um pouquinho mais, né? Como é que eu posso dizer? Progressista. Como se isso fosse vou dar minha opinião aqui e chamar o cara de criminoso, né? A questão é o seguinte, se esse cara for inocente, minha gente, vai ter gente que vai pagar caro, caríssimo, tá? Caríssimo. E aí, não adianta depois vir falar qualquer coisa, né? Porque o cara tá num processo lá e vai ter processo aqui também, né? Agora, o mais interessante é o seguinte, gente, se o cara for... Sabe por que que o Cuca ainda ele não tá andando com segurança, não se trancou dentro de casa, não fez a casa dele uma jaula ou fugiu do Brasil? Porque as pessoas ainda não acreditam que ele seja um estuprador de fato. Porque no dia que for confirmado que o cara estuprou uma menina de 13 anos, vocês podem ter certeza. Esse cara não consegue emprego, ele não consegue fazer mais nada da vida dele, né? Então, assim, esse pessoal da imprensa, eles estão achando que, não vamos culpar o cara aqui sem ter nada cabal. Mas se acontecer, e eu acho que é justo a população e a imprensa se revoltar. Agora, o que me chama atenção é a irresponsabilidade que caras que dizem que são comunicadores formados na área do jornalismo estão tratando. Eles não estão tratando esse assunto com cautela, com parcimônia. E se levar processo é bem feito, né? Porque, gente, o povão ele tem que ser colérico mesmo. Achou um estuprador na rua, vai matar. Você sabe, se um cara for estuprador e ele estiver na rua e for comprovado que ele foi... Aliás, não precisa nem ser comprovado. Se a população acreditar que ele era um estuprador, ele vai ser linchado e morto na rua, né? E a imprensa tratando isso como, não vou dar minha opinião aqui e falar o que eu acho. Não é falar o que acha. Sobre esse tipo de assunto tem que ter muito cuidado, né? O que as pessoas querem? Que o cara seja linchado na rua? Imagina só, gente, se todo mundo acreditasse realmente que o Cuca é um estuprador de uma menina de 13 anos, né? Vamos supor que a população acredite nisso, piamente, e que o cara passou impune esse tempo todo. O que vocês acham que aconteceu com esse cara na rua, né? A sorte da imprensa é que as pessoas ainda não estão acreditando, as pessoas estão esperando para ver que era coisa que um profissional da comunicação deveria fazer. Agora, imagine se isso acontecesse, né? Então, caros jornalistas, é muito assim, me estranha, sabe? É aterrador como como jornalistas, pessoas que se dizem formados em jornalismo, têm coragem de tratar o assunto de tal maneira, né? E olha, pode ter certeza, se o cara for inocente, ele vai processar vocês e vai ganhar muito dinheiro, tá? Porque tem muita gente que falou aí sem ter provas cabais, sem ter certeza, porque ninguém tem certeza do que aconteceu. É feio, parece que o cara é culpado, parece. Mas, poxa vida, vocês não conhecem nenhuma história de um cara que foi chamado de estuprador e o cara não era. Não, tô falando de jogador de futebol, não, tá? Porque teve uns que foram mesmo, mas de gente pobre, gente normal que era inocente. Então, assim, pessoal, muito cuidado com essa imprensa nossa. É terrível.